Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa, uma realidade que é fundamental, que é central da nossa fé, Cristo ressuscitado, mas que nem sempre está tão profundamente enraizada, uma realidade que nem sempre está profundamente enraizada no nosso coração. Isto é, muitas vezes nós não temos uma consciência de fé, uma consciência espiritual, uma consciência sobrenatural do que é dizer: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Meus irmãos, nós podemos conhecer, aqui apresentando de uma maneira bem simplificada, nós podemos conhecer as coisas e as pessoas em vários níveis. Por exemplo, se alguém aqui perguntar: você conhece o Papa Bento XVI? Você diz: sim, conheço, ele é o Papa emérito, ele mora lá no Vaticano. Você conhece o Papa Francisco? Sim, conheço. Mas você não conhece. Você compreende que você diz que você conhece porque você já ouviu dizer, porque você viu na televisão. Mas é diferente se você é amigo daquela pessoa. A pessoa pergunta: você conhece fulano de tal? Sim, eu conheço, eu sou amigo dele, eu sou amigo dela. Você conhece fulano? Sim, ele mora comigo, é meu irmão. Percebe que existem níveis no nosso conhecimento. Isso aqui eu estou colocando apenas no nível humano. Pois bem, se isso se aplica ao nível humano, com muito mais propriedade, isso se aplica no nível espiritual. Ora, se você perguntar para mim se Padre Pio cria na ressurreição de Jesus Cristo, todos nós iremos dizer: sim, Padre Pio, São Padre Pio tinha fé na ressurreição de Cristo. E se eu perguntar a você: você crê na ressurreição de Cristo? Você vai dizer: sim, eu creio na ressurreição de Cristo. Daqui a pouco nós iremos proclamar a nossa fé, mas estamos de acordo que estamos falando de níveis diferentes de fé. Isto é, você crê na ressurreição, Padre Pio crê na ressurreição, mas em níveis bem diferentes. Compreende aqui que nós sempre podemos e precisamos nos aprofundar na fé na ressurreição, crer em Cristo ressuscitado de tal maneira que isto mova a minha vida, que não seja apenas uma realidade intelectual, algo a respeito do qual alguém um dia me disse algo, me falou a respeito, mas aquilo não toca ainda o meu coração, de modo que essas coisas a respeito das quais as pessoas nos falam, a gente se esquece. Ah, foi verdade, você me falou isso, não foi? Quer dizer, a pessoa diz: mas foi, eu falei. Você diz: ah, é verdade. Por que aquela pessoa se esqueceu? Porque aquilo não tocou o coração dela, aquilo não lhe causou uma modificação interior, foi apenas uma informação que não teve muita relevância. Pois bem, é por isso que hoje nós vemos que a ressurreição de Cristo foi uma realidade inesperada. Você diz: padre, mas Jesus
já havia falado várias vezes a respeito da ressurreição. Sim, mas isso não tinha caído ainda no coração dos apóstolos e dos discípulos. De modo que, diz aqui o evangelho de hoje, que de fato eles ainda não tinham, João capítulo 20, versículo 9, de fato eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. É por isso que quando as mulheres foram ao túmulo, elas foram para quê? Elas foram para, vamos lá, porque Jesus vai ressuscitar? Não, elas foram lá para embalsamar um cadáver, para cuidar de um cadáver. E isso não apenas aqui no Evangelho de São João, se nós pegarmos aqui nos Evangelhos sinóticos, no Evangelho de Mateus, está aqui capítulo 28, versículo 5. As mulheres foram ao túmulo, elas se encontraram com um anjo. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado, mas ele não está mais aqui. O que é que vocês vieram procurar aqui? É por isso que vocês nunca vão encontrar nos relatos da ressurreição que a Virgem Maria tenha ido ao sepulcro. Ela não foi ao sepulcro, mas padre, Maria Madalena foi, a outra Maria foi, as mulheres foram porque não creram na ressurreição. Por isso que elas foram. A Virgem Maria não, porque ela esperava o seu filho ressuscitado. A fé da Virgem Maria foi perfeita. Ela esperou a realização da promessa do seu filho. Ele disse que ia ressuscitar. O que é que eu vou fazer lá no sepulcro? O que é que eu vou olhar lá, procurar entre os mortos aquele que está vivo? Então isso aqui nós vimos Mateus capítulo 28, versículo 5. Vamos para o Evangelho de São Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 3. Elas foram ao sepulcro e elas comentavam entre si: nossa, quem vai rolar a pedra quando chegarmos lá? Era uma pedra muito grande, diz o evangelista. Mas, quer dizer, elas foram procurar um cadáver que estava lá morto dentro da gruta, dentro da gruta escavada na pedra. Elas chegam e elas encontram um jovem, um anjo, que lhe disse: vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Quer dizer, o que é que vocês estão procurando aqui? Entende? Jesus, porque em todas as vezes em que Jesus falou que ele seria crucificado, os apóstolos entenderam muito bem, porque Pedro até repreendeu Jesus: para, Senhor, que isso não te aconteça. Mas quando Jesus falou da ressurreição, aquilo não caiu no coração deles. No Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 5, diz que, tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Elas se encontraram com os anjos, mas os dois homens, os anjos, disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Elas estavam procurando entre os mortos. E diz então que as mulheres, versículo 8, Lucas capítulo 24, versículo 8, então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Não é que ele tinha falado que ele iria ressuscitar? Quando os apóstolos ouviram isso, achavam que elas voltaram e disseram: olha, Jesus não está lá. Voltaram ao túmulo e anunciaram tudo isso aos 12, que o anjo tinha dito que Jesus Cristo tinha ressuscitado. O que é que os apóstolos disseram? Que elas estavam loucas e não acreditaram nela. Versículo 11, Lucas capítulo 24, versículo 11,
mas eles acharam que tudo isso era um desvario e não acreditaram. Pedro depois corre e vai ao túmulo. Mas de início, esta é a atitude de todos eles. Isto é, não acreditam, não obstante tudo aquilo que Jesus tinha falado. Meus santos, por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos rezar. Nós precisamos, na nossa oração, pedir a Jesus que Ele nos conceda este conhecimento mais profundo, porque provavelmente você que está ouvindo essa homilia agora, você já ouviu dizer que Jesus Cristo ressuscitou. Provavelmente, Deus o livre, se você não acha que a Páscoa é o dia do coelhinho, que dá ovo de chocolate, que Deus o livre que você pense isso. Se você isso não pensa, você sabe que a Páscoa é o dia da ressurreição de Cristo, mas isso, muito provavelmente, ainda não é uma luz radiante, ainda não é uma luz suficiente e forte para dissipar todas as trevas da sua alma, para dissipar todos os medos do seu coração. Nós vimos ontem, e a gravação ficou bem escura mesmo, e foi bom, aquela coluna de luz rasgando as trevas, com o sacerdote que cantava, eis a luz de Cristo, e nós respondemos, demos graças a Deus. Pois bem, essa luz de Cristo, ela quer irradiar, ela quer rasgar a escuridão da nossa alma, ela quer modificar o nosso viver. Não quer ser apenas uma realidade intelectual, uma realidade simplesmente lógica, simplesmente mental. Ah, Cristo ressuscitou. Não, isso deve encher o nosso coração de alegria, encher o nosso coração de esperança, encher o nosso coração de força, de uma vida nova que nos capacite, que nos dê uma força para o nosso viver, mas que nos conceda uma força para o nosso caminhar para o céu. São Paulo, na carta aos... Não me lembro, deixa eu olhar. São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. São Paulo diz, se é só para esta vida que temos colocado em Cristo nossa esperança, nossa fé, nós somos os homens mais dignos de pena. Então quer dizer, a nossa fé na ressurreição de Cristo, a nossa fé, a nossa certeza na ressurreição de Cristo, deve encher o nosso coração de um ânimo nesta vida, sim, mas não apenas para esta vida, mas para a outra. Essa esperança viva, essa certeza viva e vivificante em nós, deve encher o nosso coração de entusiasmo. São Pedro diz aqui na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança viva. Então isso deve encher o nosso coração de ânimo, de coragem. Isso deve, a certeza da ressurreição de Cristo, que consequentemente deve nos levar para a certeza da nossa ressurreição, porque se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A certeza da ressurreição de Cristo deve encher o nosso coração dessa força nova, desse ânimo, dessa alegria, dessa coragem que nos faz viver esta vida com um olhar para o céu. Não descuidar das coisas deste mundo. Não ser irresponsável com as coisas deste mundo, mas voltar os nossos olhos para as coisas do alto, para as coisas do céu. É o que nos diz, por exemplo,
Segundo a leitura da missa de hoje, retirada da carta aos Colossenses: irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Perceberam? A ressurreição de Cristo não é uma realidade acontecida apenas em Cristo. É uma realidade que também ela reverbera, ela vibra, ela se manifesta em nós. Se Cristo ressuscitou, nós, com o nosso batismo, fomos mortos com Cristo e com Ele ressuscitamos. E se nós então, com Cristo ressuscitamos, devemos voltar os nossos olhos para as coisas do alto, para as coisas do céu. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai, desejai as coisas celestes, as coisas do céu, e não as coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Percebe então? Eu preciso desejar com toda a minha alma e com todas as minhas forças as coisas do céu, porque Cristo ressuscitou. Então isso, meus santos, faz com que nós sejamos livres da idolatria das coisas do mundo. Quando nós crermos verdadeiramente na ressurreição, nós não seremos ludibriados, enganados pelas coisas do mundo. Nós daremos às coisas do mundo o valor que elas têm. Nós daremos a esta vida o valor que ela tem. E nós sofreremos as agruras neste mundo sem desespero. Por quê? Porque a nossa esperança é viva. Eu não estou aqui romantizando. Eu não estou dizendo aqui que se nós crermos na ressurreição, nós não iremos sofrer. Eu estou dizendo que se nós tivermos fé na ressurreição, nós iremos sofrer de uma maneira bem diferente. Por quê? Porque nós sabemos que no fundo, mais cedo ou mais tarde, essa vida passará. Nós sabemos no fundo, que esta vida não é perfeita e nunca dela esperamos a felicidade completa. A nossa felicidade está em Deus, a nossa felicidade completa e perfeita está no céu. Percebe que isso nos capacita até a sofrer de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu não tenho grandes expectativas com esta vida, com a minha vida e com o mundo. A minha grande esperança está em Deus. A vida que Deus tem reservada para mim. Então, meus irmãos, precisamos pedir a nosso Senhor que Ele infunda no nosso coração. Na oração coleta da missa de hoje, nós ouvimos, a igreja pede esta graça para nós. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, nós temos o céu. Continua: concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Então, a igreja pede uma ressurreição para nós. A igreja pede uma vida nova para nós, uma força nova para nós, e exatamente esta vida, essa força, este ânimo que nós precisamos pedir a Deus, que Ele nos conceda este entusiasmo, esta certeza, que nos encha o coração e nos capacite, meus santos, a viver neste mundo. Cristo ressuscitou. Cristo está vivo e Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso companheiro, Ele é por nós. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, ele diz isso de uma maneira magnífica: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Percebe aqui, meus santos, eu não estou falando se Fernando é por nós, ou se Padre Overlan é por nós. Não, se Deus, vivo, ressuscitado, que venceu a morte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus ressuscitado está comigo e Ele me ama, do que é que eu vou ter medo? Se Deus ressuscitado, vivo, que me ama, por que é que eu vou me desesperar? Ah, padre, mas eu não sei como será o meu amanhã. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele ressuscitou. Eu não estou falando de um cadáver, eu não estou falando de um defunto, eu não estou falando de um personagem histórico, eu estou falando de Deus que veio ao mundo morrer porque nos ama e ressuscitou para a nossa salvação. Este Deus, se Ele é por nós, do que é que vamos ter medo? Isto é, nós iremos experimentar as dificuldades da vida, sim, nós iremos passar por essa pandemia, sim, nós estamos de alguma maneira sofrendo, né, com tantas dificuldades, as pessoas com dificuldades no emprego, com dificuldades familiar, já com algumas pessoas passando por períodos de melancolia e desânimo, pessoas que estão com a sua saúde comprometida, sim, mas se Deus é por nós, se existe um céu reservado para mim, reservado por este Deus que me ama, quem será contra nós? É por isso que São Paulo, em meio às dificuldades, à perseguição, às batalhas, ele diz: quem, se Deus é por nós, quem me separará de Deus então? Quem vai tirar essa esperança e essa riqueza? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Né? Estou aqui em Romanos capítulo 8, versículo 31 e seguintes. Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Quem nos separará de Deus? A pandemia, eu dizia na missa ontem, né? Na felicitação de Páscoa, quem nos separará de Deus? Quem tirará esta riqueza que Deus nos concedeu, riqueza de vida eterna, riqueza que não passa, riqueza que a traça não corrói e nem a ferrugem destrói? Quem tirará de nós isso? Nem a morte, que se morrermos, ou melhor, quando morrermos, se tivermos esta fé, ressuscitaremos. Se adoecermos e tivermos esta fé, do que nos importa? Podemos até morrer, mas o que importa é que a vida está reservada para nós. Era esta a fé dos mártires. Quando os mártires eram levados para a morte, para serem comidos pelas feras, eles diziam que as feras vão destruir este corpo, mas Deus me dará um novo, e Deus me dará uma vida no céu. Esta é a fé católica. Aí você diz: padre, eu creio nisso, eu sei, meu santo, que você crê, mas eu também sei que você não crê suficientemente. Eu sei que você crê, mas eu sei que isso ainda não é uma verdade tão profunda no seu coração, capaz de fazer despontar uma alegria na sua alma, que você mesmo em meio às dificuldades, você diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Venha a tribulação, venha a pandemia, venha a fome, venha espada, guerra, venha o que vier, se Deus é por nós, quem será contra nós? São Paulo vai e repete aqui, enfatiza no versículo 38, pois eu estou persuadido, eu estou convicto, eu estou seguro de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente nem o futuro, independentemente do futuro que nos virá, nem as alturas, nem os abismos, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Quando eu lia hoje esse texto, eu me recordava de uma canção que acho
que a grande maioria que vai ouvir, só as pessoas com mais de 40 anos vão conhecer. Uma música antiga que eu cantava quando criança. Me lembro de um menino lá na comunidade, lá em Maceió, na comunidade de Nossa Senhora Aparecida, na Ponta Grossa. E eu lá na igreja, cantando com todo mundo: quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, e nós cantávamos isso a plenos pulmões. E é interessante que eu mesmo, eu deveria ter por volta dos meus 10 anos, aquilo já estava sendo incutido no meu coração. Depois eu vou mandar para vocês no grupo das homilias, se vocês verem como a música é velha. Mas é bonita, é inspirada aqui nesse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 31 e seguintes. Quem nos separará? Meus irmãos, nós precisamos sair hoje daqui, desta igreja, com o coração cheio de alegria. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Isso não é frase de efeito. Este é o dia, isto é, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, mas se Ele ressuscitou, este é o dia maravilhoso. Mas padre, mas tem pandemia lá fora, mas Cristo ressuscitou. Mas padre, nós estamos todos de máscara, mas Cristo ressuscitou. Mas padre, nós não sabemos ainda até quando isso irá. Meus santos, independentemente do nosso futuro, independentemente do que virá acontecer, porque Jesus ressuscitou, porque Ele vive, eu posso crer, eu posso acreditar, eu posso me encher de esperança pelo amanhã. Não o amanhã cronológico. O amanhã cronológico é incerto. O que vai acontecer amanhã, no dia 13 de abril. Eu não estou falando do amanhã cronológico, eu estou falando do amanhã escatológico. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã do céu, no amanhã da ressurreição. Porque Ele vive, eu posso encher o meu coração de alegria, de esperança. Eu posso sorrir para os meus irmãos e dizer Feliz Páscoa. Porque Ele vive, eu volto para casa, com os mesmos problemas, mas com o coração com tanta alegria, que eu posso mesmo assim me alegrar, me encher de esperança e contagiar os meus irmãos. Porque Ele vive, eu posso encarar os meus problemas, problema de saúde, problema financeiro, problema de família, problema com o marido, problema com a esposa, problema com quem quer que seja, mas porque Ele vive, existe um amanhã maravilhoso, em que um dia, com o meu Deus, eu vou ressuscitar. Que nós, meus santos, peçamos a Deus que por meio do seu Espírito Santo, Ele infunda esta fé viva nos nossos corações, para que nós voltemos para as nossas casas com um coração cheio de alegria, porque Ele vive e é ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.